Salve galera, Muzeraku aqui, e hoje eu vou falar sobre um dos meus jogos favoritos. E vamos lá. Entenda, uma coisa antes de tudo, em nenhum momento da minha vida eu romantizei esse jogo, ok? Eu gosto desse jogo pelo motivo que ele foi criado, que é justamente deixar a pessoa desconfortável e perturbada. Que é o meu tipo de jogo favorito. Bem, eu sou fã de Doki Doki, então dá pra ter uma noção. Mas entenda isso, ok? Porque, bem, eu tenho que justificar, porque sim, tem parte da comunidade que passa pano pra esses atos. E, bem, devido a isso já aconteceu tragédias que nem quero entrar em detalhes, mas enfim, só explicando porque eu sou fã do jogo, tá? Sim, eu gosto de o quanto que esse jogo faz você pensar, ok? Então em nenhum momento eu romantizei ou apoiei os atos feitos nesse jogo. Esse jogo é realmente... O jogo em si é muito bom, mas os personagens são repugnantes porque eles foram feitos para ser repugnantes. Entenda isso. Mas enfim, hoje vamos falar de Andrew Graves, de The Coffin of Andy and Leyley. Uma coisa que muitas pessoas falam é que Andrew Graves é um personagem muito complexo. Mas entenda, exatamente o oposto. Andrew Graves ele não é complexo, ele é confuso. E sim, existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque complexo é complicar. Porque complexo é quem entra em conflito consigo mesmo. O Andrew não entra, ele só se curva. E antes que alguém venha com aquele papo clássico de gente que passa pano pra esse tipo de jogo, ah, mas ele sofreu muito, ou pior, ah, mas ele está certo, a irmã que o manipulou. Calma que a gente chega lá. Uma coisa que é importante colocar aqui em cima da mesa é que sim, o Andrew sente culpa pelo que ele faz, e muita culpa. Mas isso costuma enganar as pessoas, porque a gente gosta de acreditar que a culpa significa consciência. Pensa que ele está tomando consciência dos atos que ele está fazendo e ele está se arrependendo e vai melhorar. Mas no caso, entendam, Andrew Graves, a culpa para ele não corrige nada. Ela só apodrece. Ele sabe que é errado, ele entende o que faz, ele reconhece o dano, e mesmo assim ele continua. Isso não é tragédia. Isso é covardia emocional. Quando a situação fica complicada, a culpa que ele sente só faz ele ser mais um covarde. A culpa dele não serve para ele melhorar. Ela só serve para ele se sentir miserável e justificar continuar sendo miserável. É uma coisa quase confortável. É como aquela pessoa que fala: ah, eu já tô ferrado mesmo, e vai lá e faz alguma coisa que ela se ferra mais. Ou pior, aquela pessoa que fala: eu já sou horrível mesmo, e vai lá e usa isso como um passe livre pra nunca melhorar. No caso do jogo, eles têm aquele ditado que a alma dele já está suja, a alma de piche. E por isso mesmo, não adianta o que eles vão fazer no jogo, eles vão continuar destinados ao inferno. E por isso eles usam isso como passe livre para cometer atrocidades. E, querendo ou não, eu já sou... O exemplo, por exemplo, eu já sou horrível mesmo, é quase confortável, pensando que eu posso fazer o que eu quiser, que não vai mudar. Autocrítica sem mudança não é maturidade, é preguiça moral. No jogo, se você tirar a irmã da equação, a primeira coisa que nós pensamos é que Andrew Graves vai melhorar. Afinal de contas, quem o manipula é a irmã. Mas na verdade não, o Andrew Graves ele desmorona, porque ela não é só alguém ruim na vida dele, ela é o eixo da vida dele, querendo ou não. Ela manda, ela define, ela valida. Andrew não age porque quer, ele age porque precisa ser aceito por ela. E isso não é amor fraternal, isso é dependência nojenta. A irmã não parece como uma figura que cuida ou induz ele ao melhor, ela parece como uma presença que organiza a existência dele. O que ele sente é o que ela define, o que ele faz é o que ela aprova, e o que ele é o que ela permite. Andrew não pensa se isso é certo ou errado, ele pensa, ela vai aceitar isso? E quando você vive assim, você não é um personagem trágico. Você é um adulto terceirizando a responsabilidade. Mas o problema é quando essa responsabilidade é um assassinato. E aqui a gente cruza um pouco mais da linha. Algo que é um pouco mais difícil de falar em um vídeo, mas enfim. Aqui vai o real motivo porque Andrew é um dos personagens mais doentes de todos. Porque a relação do Andrew com a irmã, Ashley, não é só controle psicológico, ela escorre para algo pior. Algo que muita gente finge que não vê, ou pior, normaliza. Principalmente na fanbase
do jogo, que tem muita pessoa que normaliza isso e, enfim, isso é algo extremamente nojento e eu não quero me estender a parte da fanbase normalizar isso, mas ali entre os irmãos existe ali uma tensão incestuosa. Não é necessariamente explícito, mas presente o suficiente para ser bem repugnante. E não, isso não é ousadia narrativa, isso é sintoma de uma mente quebrada. Andrew não confunde amor romântico com amor fraternal por ingenuidade. Ele confunde porque nunca aprendeu a existir fora dela. E não, isso não é amor. Na verdade, ele não ama ela, ele se agarra nela. E ela não é sua família, ela é autoridade, desejo, aprovação, identidade dele. Tudo misturado num caldo podre. Por isso que a única coisa que resta pra ele é amar ela. E é um amor e ódio muito grande entre os dois. Isso não é provocação artística. Isso é degeneração emocional. Quando alguém cresce sem fronteiras claras, sem noção de individualidade, o efeito apodrece. E o resultado não é amor proibido de filme cult. É dependência doentia. É controle disfarçado e alguém que não sabe onde termina o outro e começa a si mesmo. E bem, eu acho que isso aqui é a pior parte e eu queria deixar um pouco mais de lado essa parte, mas sim, incesto psicológico existe e mesmo quando não virou o ato físico, que sim, no jogo chega a chegar nessa parte, mas é quando um irmão manda na vida emocional do outro, decide com quem ele se relaciona, define o que ele sente e cria um vínculo fechado, sufocante, exclusivo. Infelizmente, no jogo, como eu falei, não fica só nessa fronteira, ela vai além, mas isso é uma coisa importante de dizer, dessa dependência emocional que Andrew tem na Ashley. Porque Andrew aceita essa prisão com gosto, porque fora dela, como eu já disse, ele não é ninguém. E o problema não é só a sugestão incestuosa, o problema é que Andrew nunca nem ao menos tenta romper. Na verdade não. Ele não rejeita, ele não questiona, não se afasta. Na verdade, pior, ele se entrega. Não só como isso, como tem uma cena que ele mesmo beija ela. E isso transforma a relação inteira num símbolo perfeito do que ele é. Alguém sem limites, sem identidade, sem coragem. Não é amor complicado, é terapia atrasada mesmo. Agora voltando naquela pauta do começo do vídeo. Ah, mas ele foi manipulado. Foi. Ponto. Só que isso não inocenta ninguém. Manipulação explica comportamento. Mas não limpa o sangue da mão dele, muito menos dos próprios pais. A irmã não segura uma arma na cabeça dele o tempo todo, mas na verdade ela segura algo pior, a identidade dele. Andrew só existe enquanto obedece, e ele prefere isso a encarar o vazio que sobra, se pensar por conta própria. Isso é o ponto mais nojento, porque em algum momento ele poderia parar, igual ele faz em alguns momentos do jogo, questionar ou tentar romper o laço. Mas isso exigiria crescer, e Andrew odeia crescer. É basicamente um adulto que nunca saiu da fase do minha irmã disse que pode, tá ligado? E o pior de tudo é que Andrew Graves não é um exagero da ficção. Ele infelizmente é um tipo humano. E tem gente assim no mundo real que com certeza você já deve ter conhecido. Gente que comete atrocidades emocionais, físicas, morais. E depois diz, eu só fiz porque mandaram, ou eu não tive escolha. A história inteira da humanidade tá cheia de gente assim. E, curiosamente, todas elas se achavam vítimas. Spoiler, obedecer não transforma ninguém inocente. E aqui vai a parte que mais me incomoda, tá, pessoalmente, é que a irmã não é o monstro principal. Ela é o espelho. Ela só consegue controlar Andrew porque ele quer ser controlado. Porque enquanto ela manda, ele não precisa decidir. Enquanto ela dita, ele não precisa assumir culpa total. No geral, ele se deixa ser uma marionete e a irmã se vê no cargo de marionetista. E assim, ele divide o peso, mas nunca larga o crime. E a submissão mais confortável possível é essa. E sim, isso é repugnante. Entenda uma coisa, Andrew Graves não é nojento porque sofre. Na verdade, sou o oposto, muita gente sofre e na verdade a gente tem que ajudar esse tipo de pessoa. Mas ele é nojento porque ele escolhe não mudar. Ele se esconde atrás da culpa, se ajoelha pra irmã e chama isso de destino, trauma, amor, qualquer coisa. No geral, a família deve influenciar você a escolher o caminho certo, mas não deve controlar o seu caráter. E o mais importante que eu quero que vocês levem desse vídeo é que submissão nunca
foi desculpa e nunca será desculpa. Andy Graves é o retrato de alguém que poderia parar, mas escolheu continuar. Porque ser um monstro obediente é mais fácil do que ser um humano responsável. E se isso te incomodou, ótimo. Era pra te incomodar. Afinal de contas, esse é o intuito do jogo. Obrigado.